Olá, gente! Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à 19ª Feira Preta. Eu sou Rosiane Silva e eu tô aqui para apresentar para vocês maravilhosidades dessa mesa. Bom, esse ano a Feira Preta tem um desafio que é a Feira Preta totalmente online, totalmente virtual, né? E a gente pergunta, a gente traz uma reflexão: o futuro é preto? Dentro dessa reflexão, nós vamos falar muito sobre o afropresentismo e o afrofuturismo. E para o eixo da saúde e bem-estar, a gente preparou vários encontros, várias rodas lindas e muito potentes, né? Essa hoje, para mim, é mega especial. Enfim, iremos falar de maternidades pretas. Vamos falar como que a gente traz, qual é o nosso conceito, quais as nossas visões sobre as maternidades pretas. Eu, que sou mãe de Nzinga, né, diretamente sou incluída nesse processo. E eu vou contar para vocês quem vai estar aqui participando com a gente na roda. Estaremos aqui hoje com a Fê Lopes, psicóloga e uma das idealizadoras do Ibaiá, Apoio à Amamentação Negra. E junto com ela, também nessa cocriação, temos a Tia Kuan, que ela é médica pediatra e ela é uma das fundadoras também do Ibaiá, né? E para completar o bonde, né, porque a gente não anda sozinha, a gente tem a Danie Sampaio, mulher medicina, arretada, doula, terapeuta, e aí integrante da Macota Terapia Ancestral e da Mãe na Roda, que é uma coletiva de doulagem periférica. E pensando na doulagem, pensando no bebê, na vida, a gente tem a Suzana Souza, que é CEO da Coiti Carregadores. Ela é pedagoga, ela é mãe de 4 crias e ela é uma das fundadoras do Carregar Preto, Black Baby Wedding Brasil. E para completar o time, a gente tem a Aline Chu, 23 anos, mãe de gêmeos e casada, amamentação, as duas amamentam, olha que riqueza. A gente vai ter muita sabedoria, muito conhecimento e muita troca de experiência. Agora eu vou chamar aqui a Fê Lopes e a Tia Kuan, elas vão mediar essa mesa. Aproveitem, curtam e vamos lá, muita experiência e vamos falar sobre maternidades pretas. Gente, primeiro um puto prazer estar aqui, podendo fazer essa conversa com vocês, que são muito queridas e muita inspiração para a gente na formação do Ibaiá, Apoio à Amamentação Negra. E a gente queria começar essa conversa perguntando de que forma que a gente entende esse futuro preto, esse afropresentismo, afrofuturismo dentro do nosso universo dos trabalhos com a maternidade e da própria maternidade, já que temos a Aline Chu, mãe fresca, praticamente parida, de poucos dias, né? Então, a gente vai lançar umas perguntas para vocês falarem o que vocês pensam sobre esses temas. Então, o primeiro tema que a gente... já me embananei tudo. O primeiro tema que eu queria propor é esse, de que jeito que a gente pode pensar nesse futuro preto, pensando em maternidades e crianças. Como as meninas falaram, sou fresca, né? Mãe fresca parida. Jamal e Jauari vão completar um mês, terça que vem agora, dia 17, né? Então tô ainda pegando as mães, ainda as malandragens. Mas, enfim, e falando sobre maternidade e futuro preto e das crianças, tipo, mano, já falou tudo, né? A maternidade, eu acho que, na minha humilde opinião, eu acho que é a base, né, para esse futuro preto. Não só a maternidade, mas pensando também na criação das crianças, das crianças pretas, né? E, como já dizia o ditado, né, a criança de hoje é o adulto de amanhã. Né? E toda vez que eu e minha companheira, a gente fica sempre refletindo a respeito da nossa maternidade e da loucura da gente ter se tornado mãe de gêmeos de uma maneira assim tão rápida, né? Um belo dia a gente falou assim, a gente quer ter um filho.
E aí, alguns, tipo, dias, né, coisa de um mês depois, surgiu a oportunidade da gente fazer a fertilização in vitro de maneira filantrópica, né, numa clínica. Enfim, os nossos bebês estão aí. Foi, tipo, literalmente tudo muito rápido, né? A gente começou o processo da FIV em 2019, em dezembro de 2019, e em fevereiro a Lei já estava grávida, né? E hoje nós estamos em outubro, novembro, tô com tudo na cabeça ainda. Nós estamos em novembro, né? Novembro, na metade de novembro, e meus bebês já estão aqui, né? Então, tipo, a gente fica refletindo, caramba, né? Somos duas mães, que colocamos dois meninos no mundo, né? Mesmo também se amanhã ou depois nossos filhos se descobrirem, né, de outra maneira, de outra forma, mas enfim, colocamos agora dois meninos no mundo, né, e principalmente pensando assim na visão de, tipo, do menino, do, tipo, pensando assim no futuro do homem preto na sociedade, né, eu acho que é importantíssimo nesse momento a gente ter dois meninos sendo criados por duas mulheres, né, duas mulheres pretas que nós somos, a gente traz essa criação da ancestralidade para os nossos filhos, né, do respeito mesmo com nós, mulheres, né, que eles nasceram de duas mulheres, né, porque o óvulo saiu de mim e foi gerado dentro da lei. Né? Então eles saíram de dentro de duas mulheres. Então eu acho que passar essa visão para os nossos filhos, só de amanhã ou depois eu colocar dois homens, né? Se meus filhos forem homens e dois homens no mundo que vão saber respeitar uma mulher, que vão respeitar qualquer outro ser humano, mas que, enfim, que vão, sei lá, lavar, passar, cozinhar dentro de casa, sei lá, ser bom pai, sabe? Não precisa a mulher ter que botar ele no pau para ele registrar a criança, sabe? Mas, enfim, só de passar essa outra visão de criar para os meus filhos, que é o que a gente quer passar, eu já fico, tipo, mais segura de saber que, pelo menos amanhã ou depois, tem dois seres humanos que vão fazer essa diferença no mundo, né? E porque a gente vai trazer essa criação diferente para os nossos filhos, sabe? Eu não vou, ai, menino, deixa ele ficar vendo TV e jogando videogame, que tá tudo bem, não, tá tudo bem, não. Aí, embora eles tenham menos de um mês de vida, a gente já tem altos planos a respeito da criação, sabe? A idade que eles vão começar a fazer tarefas domésticas, sabe? Enfim, das músicas e dos contatos, sabe? Do respeito. A gente já conversa com eles desde agora, porque eu acredito muito que tudo que acontece com a gente fica gravado no nosso psicológico, né? Nosso emocional, nosso subconsciente resgata e guarda tudinho. Então, por mais que meu filho agora esteja com 20 e poucos dias de vida, eu sei que amanhã ou depois, as coisas que eu estou falando para ele agora, o subconsciente dele vai resgatar de alguma maneira e vai trazer aquilo para ele, vai falar aquilo para ele, tá ligado? E eu já falo isso para eles, assim, pros dois, se for machinho escroto, se for embustinho, se meter o louco, vai ter. Sabe? Vai ter, e é poucas ideias. A lei já fala da barriga, já fala assim, se vir pro mundo meter o louco, vai ter, hein? É poucas ideias. Vocês nasceram de duas mulheres, não é bagunça, não. Então, eu acho que é isso, eu acho que é a maternidade, né? Pensando também nas meninas, tipo, acho que as meninas já é muito zica, as mulheres estão vindo cada vez mais empoderadas hoje em dia, né? Cada vez mais fortes de si, né? Mas na minha visão de que eu tô muito feliz, assim, de estar criando dois meninos, dois homens pretos, sabendo que, tipo, amanhã ou depois não vai ter dois homens escrotos no mundo, eu tenho certeza, porque é isso. Se nós é mãe preta é ruim. E o nosso filho ouvir a gente, sabe? Então eu fico muito feliz e muito segura de si, de saber que pelo menos amanhã ou depois não vai ter dois homens fazendo machice aí no mundo, sabe? E é isso, mano, a maternidade é o pilar, né? É a base, né? Que nem outro dia a gente falou assim, tipo, o pai às vezes, muitas vezes infelizmente não tem, mas a mãe não tem como, a mãe muitas vezes tá ali, né? E, enfim, nós, né, a África é chamada Mãe África, enfim, a nossa maternidade preta é literalmente o pilar dessa sociedade, é a base, sabe? Eu tenho certeza que a nossa criação com as nossas crianças pretas vai fazer completamente diferença no futuro, né? Que são as crianças de hoje se tornando os adultos de amanhã. E é isso, gente. Eu tô aqui encantada, tava ouvindo a Aline falar e assim, tipo, e acendendo, né? Acendendo, 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 porque o que que eu penso? Ouvir uma mulher preta, empoderada, amamentando seu bebê, com sua companheira, com uma história de FIV, é muito revolucionário para todas as histórias que a mãe na roda carrega.
É assim, por isso eu tô aqui, ó, acesa, porque o que acontece é da gente ser sempre acionada e os lugares por onde a gente escolhe passar realmente são lugares onde a humanização não chegou, onde a referência de cuidado e saúde ainda é a UBS ou o terreiro, né? E se não o terreiro, a igreja. Então aqui a gente anda entre a desinformação e a falta de acesso, de todo tipo de acesso, né? A gente tem, sim, óbvio, a gente está na era da tecnologia, mas ainda assim mulheres são proibidas de usar um grupo de WhatsApp. Nós só somos acionadas para casos muito, muito complicados, assim, de mulheres que são vítimas da violência, são mulheres que não conseguem ter o acesso à internet, não podem ficar fazendo buscas, né, que tem essa vida cerceada e vigiada, e que o lugar dela, na concepção dela, é de servir e obediência a esse companheiro, esse marido e essa família. Então, a gente tem mulheres sempre muito flageladas, que acreditam que estão passando por algo, porque uma força maior diz que elas têm que passar. E aí a gente entra nesse lugar de contar para essas mulheres o que é direito, né? De contar para essas mulheres o que é o feminismo, de contar para essas mulheres o que é uma assistência humanizada e o que é nascimento respeitoso. E mesmo dentro dos nascimentos respeitosos, a gente precisa perguntar para essa mulher o que é a violência, porque muitas das vezes ela vai dizer que alguém violento é alguém que grita, que xinga, que quebra as coisas, e não alguém que bate nela. Muitas das vezes essa mulher se confunde a agressão do marido como eu fracassei e ele é tão cansado, tão estressado, tão nervoso, estourou. Então, o caminho que a Mãe na Roda faz ainda hoje é um caminho que tenta dar para essa mulher uma absolvição, mas da compreensão dela mesma, que ela entenda que ela precisa se perdoar e que ela precisa entender que ela tem direito a sonhos. Então, a Mãe na Roda faz um caminho de levar sonhos para as mulheres, e não é nevar o sonho, né? É fazer com que ela enxergue o próprio sonho. Então, quando a gente diz para ela que é possível ter um nascimento respeitoso e um parto digno, e ela regala o olho, será? Mas é tão caro, e aí a gente vai descortinando isso, né? E vai mostrando para ela qual é o caminho. E até quantas vezes a gente olha para a história mesmo, pelo que já passou, como mãe solo. Eu sou mãe solo 2 vezes, eu sou mãe solo desde 2003, então eu fiquei acesa também com essa fala da Aline, e aí as mães pretas são brabas, né? Porque, na verdade, elas querem defender os seus filhos desse estado e de qualquer outro estado, sabe? Que não de amor e no nosso colo protegido. E também tem uma coisa muito forte da Mãe na Roda, que é composta só por mulheres mães solo, né, que é da dororidade, e a partir dessa perspectiva de tudo aquilo que a gente viveu, então, nada é mais novidade para nós, assim, sobre o abandono, né, até quando a gente não tem um pai de uma criança presente, até quando ele não assinou, a gente ainda tem problemas pela ausência dele, então, da gente poder contar para as mulheres o quanto a gente é impactada sempre por uma figura que o Estado e que nenhum lugar diz que tem obrigação. E aí, eu sempre vou questionar a história do Papai do Céu, que se você for bom, ele te dá, do Papai Noel, que se ele for bom, se você for bom, ele te dá, né? E desse pai que tem que trabalhar e que ele pode passar o dia inteiro fora e chegar em casa e tem esse lugar de conforto, comida, porque ele é o pai. Não pode ser perturbado ainda assim nas periferias, sabe? Hoje, eu vejo que na periferia a participação dos homens, e isso pra gente é importante, mas eu não acesso, tá? Porque eu tô sempre acompanhando as mulheres e os seus bebês dentro do ventre ou no braço, e com a ausência dessas figuras.
Então, assim, eu não tenho uma experiência de inclusão de pais e de acompanhamento também de mulheres com o companheiro. Eu vou sempre acolher as mulheres que realmente não têm rede de apoio e é nesse lugar que eu me posiciono. E tem essa experiência também que me dá uma provinha desse sonho quando eu estou na Casa Ângela, porque as pessoas que vão acessar, as famílias, as novas famílias, famílias pretas que estão se consolidando na periferia ou não, mas assim, os casais pretos se amando e procurando o nascimento respeitoso para os seus filhos, sabe? Já chegar para a gente com um pedido de eu posso pegar o meu bebê? Então, ouvir um homem me perguntar se na hora que o neném estiver nascendo, se ele pode pegar e ficar caber a nós autorizar isso, é muito maluco, sabe? Porque aquilo é tudo deles. E o que a gente vem fazendo e amadurecendo? É de proporcionar mesmo para essas famílias o conforto e a segurança de estar existindo ali íntegros. A gente sabe que a assistência é necessária, que uma assistência respeitosa é muito importante, mas mais do que isso, o protagonismo daquela família, a busca por aquele nascimento daquela família, né? O encontro desses templates e a realização desse sonho ali materializado em figura de bebê. Então, acompanhar essa maternidade, mesmo eu exercendo não sendo uma mulher tão retinta, tão preta, mas estar sempre defendendo e ao lado de mulheres pretas e colocando a dororidade ali, tanto nessa lealdade, nessa amizade, nessa cocriação de novos espaços para novas mulheres, e também é uma cura para nós, né? Orientadoras, educadoras, doulas, pesquisadoras, que podemos nos acolher em outras mulheres e construir sonhos juntas para encontrar com outros sonhos como o dia de hoje. Então, a minha experiência na periferia é a dor e o bálsamo, assim, sabe? Porque aí no final de tudo, quando essa mulher fala assim, eu tô tão feliz, tá tudo ruim, tá tudo muito ruim, tipo, mas ela olha pra gente com o bebê no braço, amamentando dias que a gente estava ali, e ela olha e fala, eu tô tão feliz, e depois ela manda áudio a semana inteira dizendo que tá feliz. Eu acho que é de formiguinha o trabalho. Mas é cada colherada de amor que a gente recebe também à distância, sabe? Porque todo dia eu quero desistir, e no fim do dia eu consigo sempre contabilizar por que não desistir. E eu acho que isso é um pedacinho do que a gente vive por aqui e dessa perspectiva de futuro. E quando a gente se une e exatamente vai elucidando para as mulheres, a gente precisa que mais mulheres saibam dos seus direitos, a gente precisa que mais mulheres acessem os equipamentos e que mais pessoas humanizadas se prostrem nesses equipamentos para acolher essa população. E as políticas públicas se fazem através do voto? Sim, mas o voto de pessoas que escolhem também estar ali íntegras e inteiras, lutando junto com a gente, independente do que vier. E isso é sempre muito... Eu sempre fico muito ansiosa nessa época também, porque eu queria saber o que tem no coração das pessoas. Escutando você, eu fiquei pensando numa coisa que a gente fala muito sobre o projeto da amamentação negra, né? Que toda semana a gente tem reunião de pauta do que a gente vai postar, porque a gente cria conteúdo lá no Instagram e tal. E aí a gente fala, caraca, mais uma semana que a gente não falou de amamentação. E aí, te ouvindo falar, faz muito sentido com uma coisa que a gente sempre conversa, que para poder falar de amamentação, eu tenho que falar de muitas outras coisas para essa população. Eu tenho que falar de direitos, eu tenho que falar de gordofobia, eu tenho que falar da saúde do homem negro, eu tenho que falar da questão LGBT, eu tenho que falar... E eu vou falar, porque chegar no filé de dizer se você vai posicionar o bebê assim ou assim, cara, tá muito distante de muito assunto ainda que precisa ser dito e precisa ter lugar, e que é justamente esse negócio que a gente não acessa quando você fala essa questão da humanização e tal, né? Que é esse outro pedaço da discussão que ainda não chegou. A mulher preta, ela tá retomando a sua vivência de maternidade. Não porque a gente parou de ter filhos, mas porque a mulher ela volta a reconquistar esse olhar para sua maternidade, que por questões de escravidão, e essa mulher que mesmo terminando a escravidão,
ela ela se tornou doméstica, foi cuidar dos filhos dos brancos, e os seus filhos ficaram sendo cuidados à mercê de outros. Ela não vivenciou essa maternidade. E aí eu costumo falar sempre para as pessoas, a primeira vez que eu coloquei a minha filha Tamires, que é a minha primeira filha, no sling. Foi um misto de sentimentos muito forte. Então, quando eu coloquei ela no meu sling, porque eu estava totalmente desorganizada, sozinha, e o primeiro ímpeto que você tem é de jogar aquela criança longe, porque é uma coisa muito surreal, você se vê sozinha, sem rede de apoio. Principalmente ali numa situação que a criança não para de chorar, você dá o peito, a criança não quer, a fralda não tá trocada, então você não sabe o que fazer. E aí eu coloquei ela no sling e eu senti como se passasse um vento em mim e eu estivesse resgatando toda aquela dor ancestral da minha mãe, das minhas avós, que não conseguiram cuidar dos seus filhos porque estava cuidando do filho de outro. E isso é uma memória muito forte que eu quero carregar para frente, porque eu quero que minhas filhas consigam vivenciar a maternidade delas como eu estou vivenciando a minha. Então eu tive que abrir mão de muitas coisas, até de profissão, e me profissionalizar em outras áreas, para que eu conseguisse criar os meus filhos da forma que eu acho que é necessário, para que no futuro seja diferente. Porque a mulher preta, ela não teve essa oportunidade, né? Ela foi jogada. Ou você trabalha para comer, ou você não come, vai cuidar dos seus filhos. E a gente vê muito isso quando a gente, pontuando como a questão que a Dani fala, né? A mulher não tem acesso ao seu próprio corpo. Né? Essa mulher, ela não sabe que ela pode parir respeitosamente, ela não sabe que ela pode amamentar, porque muitas das vezes esse peito dela não é dela. Né? Então, se eu não consigo amamentar, eu terceirizo isso para um leite artificial, né? E até onde isso é normal, né? A amamentação, automaticamente, a gente sabe, é instintivo que é o melhor para o nosso filho. Mas de uma maneira que você esteja ali vivenciando uma maternidade, vivenciando um momento de muita pressão, a primeira coisa que você vai fazer, igual que na periferia você não tem acesso a um leite não, né? Então você vai pegar um leite de caixinha e colocar água, que é isso que a gente vê, né? Muitos profissionais ensinando, principalmente postos de saúde, coloca água e dá para essa criança, e terceiriza isso, porque muitas das vezes eu também não posso culpar esse profissional, porque ele não quer ou não está preparado a orientar essa mulher, ou porque também essa ponte, né, de preparar essa mulher, de explicar para ela que ela pode sim ter uma rede de apoio, porque ele sabe que ela não vai ter, ele acaba jogando mais fácil, né, porque ele também às vezes está sobrecarregado, porque é SUS, né, ele está sobrecarregado, como que ele vai cuidar dessa mulher? E aí eu olho, eu começo a aprender a olhar não só para essa mulher periférica, porque maternidade preta não é só periférica, né? Porque a gente pensa em preto, a gente já pensa em periferia, mas não é. Então, e essa mulher que ela poderia contratar um acesso, né? Uma rede de apoio, né? E por que ela não contrata? E aonde que essa dor dela é acessada? Né? Então, eu participei de um simpósio de maternidade preta, e aí eu ouvi muito dessas mulheres, por que eu vou fazer com mães de outras crianças periféricas o que fizeram com as minhas mães? Então, onde que eu vou acessar essa dor e por que eu também acabo me sobrecarregando porque eu não consigo contratar uma rede de apoio mesmo que eu possa, porque eu não quero fazer com a mãe de outros. Né? Então, essa maternidade, esse resgate que a gente está vivendo, que a gente ainda está pisando em ovos, eu acredito muito que o futuro preto, a mulher, ela está ali, muito forte na luta, né? E Eparrei, né? Yansan vem forte nisso, assim, eu vejo muito essa guerra, né? Dessa mulher preta mesmo, para ela reconquistar o seu caminho e ela poder criar seus filhos. E aí, vendo a Aline falar, né? Mãe preta é muito brava, né? Mãe preta é brava, sim, porque ela está ali cuidando dos seus filhos. Então, eu tenho 3 filhas meninas e um filho homem. E aí eu penso, eu tenho medo do meu filho quando ele crescer, né? Que a gente sabe que um homem preto na rua, né? Como que ele é passado, né? Então,
é julgado praticamente que é uma pessoa que não presta, é ladrão e etc. E uma mulher preta também tem toda aquela questão de sexualização e como que é vista essa mulher, né? Porque se não é doméstica, é outra coisa que eu não vou falar o nome. Mas como que eu vou cuidar dessas crianças, né? Essa forma e essa visão, o que eu tenho que buscar e como que eu vou buscar? Então, a gente está pisando em ovos, mas eu acredito que a mulher preta, ela está, assim, bem forte nesse futuro, porque os homens, mesmo não querendo falar isso, mas está sobrando para nós, mulheres pretas, jogar na cabeça desses homens pretos que eles têm que se curar. A gente não pode ser a mãe deles, mas a gente tem que mostrar para eles o caminho que eles têm que, sim, se tratar, se curar, e enxergar que as coisas não funcionam da forma que eles acham, né? A gente não é objeto, né? Então, a gente tem que ir trabalhando muitas coisas, acaba sobrando para nós toda essa carga. Porque se a gente não bater o martelo e fazer e acontecer, eles não vão, né? Porque é muito cômodo e confortável para eles. Nossa, muito legal, Suzana. Acho que todo mundo já colocou, né, vários desafios para um futuro preto, e essa história de se curar é importantíssima. Que bonita essa história que você resgatou, né, das maternagens das nossas antepassadas que não puderam se realizar. E esse trabalho do carregar no pano, né, do sling, do baby wearing, né, do termo em inglês, ele traz muito isso, né, tanto a proximidade da criança com a gente, quanto essa coisa de ancestralidade, né, porque é na África que começa a ser usados tecidos, também nas comunidades indígenas, né, e daí eu queria saber, assim, um pouco de vocês, da Rose, que também trabalha com isso, como que o trabalho de vocês pode contribuir para que a gente vença esses desafios, para que a gente construa esse nosso futuro preto? Inicialmente pensando, né, no movimento, que a gente, eu e Rosa criamos, né, para a gente, essa semana, para a gente tentar identificar as mulheres pretas que carregam no Brasil, né, porque a gente não se... É muito difícil encontrar uma mulher preta carregando. E aí eu me perguntava, né, por que se é um carregar, é tão ancestral nosso, por que a gente não carrega, né? Então, quando a gente criou a semana, foi uma coisa maravilhosa, né? A gente descobriu várias mulheres pelo Brasil, mas não tanto o quanto a gente gostaria, né? Porque eu gostaria que tivesse muito mais mulheres, e eu peço que, através desse movimento, chegue cada vez mais. Só que a gente tem enfrentado algumas questões, né? Porque a gente faz algumas comparações. Então, grupos de carregar no pano das brancas, então, são mais de 3.000 trocas de mensagem por dia. E o dia que a gente tem 200 mensagens no nosso grupo, a gente fica pensando, por que essas mulheres não tiram suas dúvidas? Por que elas não carregam? Porque inicialmente a gente identifica que geralmente elas têm acesso, né, as que querem carregar, é o primeiro sling, que é aquele de malha, que é o primeiro carregador que geralmente a gente acessa, que é um sling mais gostosinho e mais acessível, principalmente para os primeiros meses, né? E depois a gente identifica que elas não dão continuidade nesse carregar, né? Então a gente se compara todos os benefícios que o carregar traz e o porquê que essas mulheres também não carregam. E aí a gente inicialmente pensa, né, como eu falei atrás, geralmente quando a gente pensa em mulher preta, a gente fala, é mulher periférica, não vai ter acesso a um carregador. Mas a gente se depara com mulheres que elas têm condições de comprar um carregador e elas preferem um carrinho. Então, o porquê que essas mulheres não carregam? Né? É uma pergunta que a gente se faz tanto. E às vezes a gente pensa se não seria essa questão, pela questão da escravidão, elas estão assimilando o novo carregar com a questão da escravidão. Então, a gente tem algumas questões que a gente ainda está trabalhando dentro do carregar. Mas, voltando aos benefícios, o carregar preto para essa mulher, né, ele forma essa criação de vínculo tão necessária que a mulher precisa nesse primeiro ano, né? O primeiro ano de vida da criança determina muitas coisas. E cria uma autonomia para essa mulher, porque quando essa mulher ela está sobrecarregada,
e ela se vê, um exemplo, dentro de uma casa, e ela precisa comer, beber, usar o banheiro, são necessidades básicas. E a criança, o primeiro ímpeto que ela vai fazer é colocar essa criança num berço ou num carrinho, né? Então, eu crio uma forma de separação, os dois vivem separados, né? A criança vive de um lado chorando e a mãe chorando do outro lado, porque os dois choram, porque ninguém dá conta de ninguém. E quando essa mulher ela coloca o sling, ela se sente que ela pode carregar, ela pode fazer tudo com essa criança, e é perceptível, né? Que ela cria formas, ela se... Ai, gente, uma palavra que me sumiu. Mas ela cria uma resiliência, né? Ela se adapta a uma nova forma de viver e cuidar do seu filho. E... Nossa, me perdi inteiro aqui. E cuidar do seu filho. Então, quando... eu me resgato, eu me coloco, né? Eu apresento esses carregadores, e eu fico muito feliz quando eu apresento para uma mulher preta, porque não diminuindo a mulher branca, mas ela já tem tanta rede de apoio, geralmente, né? Automaticamente, com a mulher branca, ela acaba tendo mais rede de apoio do que uma mulher preta, independente da sua classe social. E aí, quando eu apresento esse carregador para uma mulher preta, eu fico fascinada com uma forma e o brilho no olho dela de poder vivenciar esse resgate ancestral. O afropresentismo que a Rose trouxe tem a ver com a gente democratizar o acesso a coisas que são ancestrais do nosso povo para o nosso povo, não é? Porque é isso, o sling dentro da bolha de classe média alta, da galera mesmo da humanização e tal, já tá lá rolando faz tempo, a galera já tá debatendo sobre não comprar carrinho, porque você nem vai usar, nananana. Quando a gente traz isso para os nossos e começa a pensar nisso dentro de outras realidades, a gente está fazendo esse furo, né? Que é poder trazer o lugar da doula, que ficava inacessível para essa população. E aí acho legal quando a Suzana faz esse resgate de lembrar que isso também independe de classe social, né? Que tem coisas que fazem marcas ancestrais, assim, essa questão do cuidado, né? A fulana que tem grana para chamar alguém para cuidar, mas não consegue fazer esse acesso. Enfim, achei isso super importante, assim, na tua fala. É isso, assim, eu acho que essa memória genética que a gente carrega, sabe? Eu falo muito assim, às vezes a gente tá fazendo umas coisas assim, gente, como que eu tô fazendo isso? E parece que eu já fiz muitas vezes e não, né? E eu trago muito carregar, né, que a Subir falou, como essa experiência genética mais próxima, né? Mais interna na gente, né? Porque eu penso bem nesse processo de escravidão, como a gente se perdeu, não só no carregar, como todas as outras fases das maternidades, né? Desde parir, né? Que antes o parir era natural, era isso, aí ele foi sendo transformado, tanto que a gente tem muitos relatos de mulheres pretas que quando puderam parir, puderam ir para o hospital, preferiam ir para o hospital do que parir em casa, né? Pensando nesse processo de escravidão, pensando no que ele constrói dentro da nossa sociedade, né? E pra gente, né? E aí a gente tem essa mudança, né? Que aí a gente fala, eu carregar com apego, aí a gente traz toda essa questão do carregar, toda essa questão da humanização, né? Parece que é muito louco, assim, que a gente olha tudo isso e percebe que nada foi criado, né? Muito foi tirado da gente e agora a gente vem com essa reparação histórica. Eu acho que quando a gente fala do carregar preto, da doulagem, sabe? Hoje a gente consegue ter, enfim, pediatra preta, psicóloga preta, fono preta, né? Que aí a gente olha para essa pessoa, a gente resgata esses acessos e se reconhece, né? A gente deixa de ter medo de estar em alguns lugares, né? Então, eu acho que é disso que a gente está falando, sabe? Da gente conseguir acessar, né? Conseguir esses acessos entre nós também, né? Permitidos em todos os espaços, né?
inclusive, em especial no carregar, inclusive, e ter 3 mães amamentando, a Nzinga tá aqui, né? Naturalmente, né, pensando em mulheres pretas, pensando nesses acessos e pensando nas nossas possibilidades para esse futuro preto. Eu acho que é isso. E essa pergunta que a Suzana se fez sobre cadê as mulheres negras carregando foi a pergunta que eu me fiz e que a gente se fez juntas, eu e a Tchacô depois, de cadê as mulheres pretas no nosso atendimento, porque a gente está num outro espaço, né, atendendo as mulheres na clínica particular, e a gente se falava, cara, eu tô aqui trabalhando, atendendo como consultora de amamentação, ou como psicóloga, ou como pediatra, e cadê as famílias pretas no meu atendimento? O que eu queria contar é que o privilégio da gente como doula, né, de transitar e conhecer a fundo essas famílias, porque cada um dos profissionais que vai prestar assistência a uma mulher, ele só vê a mulher. E nós, doulas, vamos até essa mulher, né, e conseguimos saber qual a configuração familiar dela. E uma coisa que é muito importante que eu queria compartilhar com vocês, depois de ouvir a Su, depois de te ouvir, e a Tchacuã, e a Rose, enfim, todas nós, a Aline foi a que mais me acendeu, assim, né, porque, enfim, é uma pérola que eu estava observando, que essas mulheres e suas configurações familiares, por exemplo, eu sou uma mulher filha de um relacionamento interracial, né, onde eu resgato toda essa parte que é de comunidade, que é de família junto, de comer junto, de plantar junto, de fazer tudo junto, né? Na outra família, a gente não tem essa prática e a gente tem histórias de quê? De fração, de divisão de terra, de abandono, de estupro, de violência, né? De corpos de pessoas que sumiram para ter empoderamento de posses. E o que isso quer dizer? Que quando acabou a escravidão e essas mulheres afetuosas de seu clã precisaram compartilhar o afeto, o que eu queria dizer é que as mulheres não negras não sabem dar afeto. Elas pouco amamentaram, pouco têm esse DNA e sacrifícios de maternidade para com seus filhos. E de muito tempo, esses bebês são terceirizados. E de muito tempo, esses bebês são criados no capitalismo, na posse, o que ele tem, porque, olha, meu filho, eu ofereço tudo para ele, né? Enquanto a gente vai ouvir uma mãe preta falar, eu brinco, nós brincamos na terra, eu amamento, nós cantamos. Nós fazemos nossa refeição juntas. Eu fui alimentada com capitão, e muitas de vocês devem ter essa memória de um bolinho, que é um prato com uma mistura de alimento, que faz uma bolinha e alimenta várias crianças ao mesmo tempo. Então, se muitas pessoas que vão ouvir vão lembrar disso, né? Dessa figura que leva o alimento para todas as crianças ali e que trata todas ao mesmo tempo com o mesmo cuidado e amor, independente da necessidade de cada um. Todos vão receber o mesmo. E que é dessa diferença, das crenças limitantes que isso que impacta a vida dessas mulheres, porque é isso, numa relação interracial e num lugar onde a mulher negra não sabe quais são os direitos dela, independente se esse companheiro ele não tem um amadurecimento, um conhecimento, um lugar, se ele não se reconhece do lugar dele, provavelmente ele vem oprimindo essa mulher e ela não está percebendo, ela não faz ideia. E da sua sogra que não incentiva o colo, que acha que essa criança vai ficar mal acostumada. Então, a gente precisa vencer as crenças limitantes para que essas mulheres aceitem o que é nosso, o que é nossa tecnologia ancestral, o que é o nosso cuidado, o que são as medicinas, né? O que são os rezos e benzimentos para os nossos filhos, e não demonizar isso, porque o que muito tem são mulheres renegando o que tem de ancestral, as suas memórias, as suas lembranças, as cantigas que ainda carregam, porque hoje não é usual, porque isso é colocado como coisa que não é de Deus, né? E o quanto esse lugar do homem branco, desse Deus e dessa construção institucional que é a igreja também,
poda essas mulheres, priva essas mulheres. E aí parece bobo o que eu estou falando, mas não, muitas mulheres vão contar comigo, vão conversar comigo de porta fechada. E vai me pedir para jurar para não contar isso para ninguém, que ela faz mesmo, mas ela não quer que ninguém saiba. Então a gente precisa que as mulheres se sintam pertencentes desse movimento, que elas se sintam incluídas e que elas tenham força o suficiente para dizer não até para as pessoas que dizem que as amam, como suas mães, sogras, cunhadas e pessoas diferentes delas, porque é isso. Eu estou numa casa nessa hora agora, por exemplo, só eu e meu pai somos as pessoas pretas daqui. E parece que não tem nada a ver, mas faz toda a diferença. Sim, eu me relaciono diferente com ele. E todo diálogo que eu vou ter com ele é um diálogo sincero, porque é de um lugar onde nós dois estamos olhando do mesmo ponto. Que não é tão fácil quando tem um contraponto, né? Se não tem uma noção de lugar. Então, é importante que a gente leve a informação, que as mulheres se sintam pertencentes e que a gente fale mais. É falar mais. E falar para todas, para que a gente inclua as nossas, para que elas saibam onde é que nós estamos e que elas venham para cá. Eu acho que esse é o caminho. Momento muito lindo mesmo, muito, muito ancestral. Até quando a Suzana, né, falou agora da gente resgatar essa maternidade preta que foi nos roubada, né? Eu tenho certeza que dentro disso também está a questão da nossa amamentação preta, né? Que foi completamente roubada e tirada da gente, né? E eu sou muito nova, acredito que eu sou a mais nova daqui, né? Sou de 97, 97 foi ontem. E, enfim, e a amamentação para mim, essa amamentação preta para mim, tem me feito amadurecer bastante, assim. Criado uma responsabilidade que é isso, eu tenho alguém para alimentar, né? Alguém que depende de mim, tipo, agora para matar a sede, para matar a fome, né? E eu acho também muito bonito, assim, quando a minha mina vira pra mim e fala, tipo, eu acho que dentro dos casais de dupla maternidade, se só uma mãe quiser aumentar, legal, se as duas quiser aumentar, legal também, né? Cada um escolhe o que quer fazer com o seu corpo, mas eu acho bonito quando ela fala que ela se considera muito sortuda em ter alguém para dividir a amamentação com ela, né? E eu fico muito feliz por isso, né, de poder ajudar a minha companheira, né? E de poder estar resgatando essa ancestralidade. Eu fico feliz também, que eu acho que em algum momento lá no Orum eu também estou dando esse orgulho para minhas ancestrais, né? Porque infelizmente elas não puderam amamentar seus filhos, né? Então, já que eu estou vivendo em um mundo onde a gente é liberto, né? Onde eu posso amamentar os meus filhos, onde eu posso escolher, tipo, é isso, quero amamentar meus filhos, porque elas nem tinham o direito de escolher, de falar, ai, hoje eu não vou lá dar o leite passinhar, hoje eu vou ficar aqui amamentando meu filho. Quem dera elas puderem ter feito isso, né? Quem dera elas não puderem nem ter tido a obrigação de amamentar lá o filho da Branca, sabe? Então, já que eu tenho um corpo livre, né, que a gente ainda tá no Brasil, já que eu tenho esse direito de amamentar o meu filho, eu vou fazer jus a esse direito de amamentar meu filho, sabe? Eu vou fazer jus a esse orgulho das minhas ancestrais, das minhas mais velhas, né? E aquilo que eu falo que amamentar é um ato ancestral. É de fato muita ancestralidade. Tipo, não tô querendo julgar as mulheres brancas, né? Eles merecem o corre delas. Mas, tipo, eu, nesse processo de maternidade e amamentação, eu troquei algumas ideias com algumas mães lésbicas e tal, né? Brancas, e muitas delas falaram que não gostaram de amamentar seus filhos, né? Que amamentar não foi um processo tão legal para elas. E tudo bem também, o corpo é delas e cada um faz o que quer com o corpo. Já praticamente todas as mães pretas que eu troquei ideia e perguntei como que foi esse processo de amamentar, todas as mães pretas falam, ai, que foi lindo. Gente, olha, eu fico até emocionada. Ai, que foi lindo amamentar meu filho. Ai, que eu sinto saudade. Ai, que foi mó triste quando meu filho desmamou. Ai, que meu filho tá querendo desmamar, mas eu não deixo ele desmamar, sabe? Porque é isso, cara, é um bagulho que foi tirado da gente, sabe? E, e a gente gosta de amamentar nossos filhos, a gente ama amamentar nossos filhos, porque é isso, a gente hoje em dia a gente pode,
né? A gente pode fazer isso, a gente não podia, né? E eu entendo também, acho super normal a mãe branca falar que não gosta de amamentar o filho, porque também ela não amamentou. As que vieram antes delas não amamentou, as que vieram antes delas, inclusive, dependia do nosso leite, do nosso peito para amamentar os delas, entendeu? Então, para mim, fez muito sentido quando essas mulheres brancas falaram que não gostaram de amamentar seus filhos, e faz muito sentido ouvir das mães pretas falaram que quanto elas amam, quanto elas gostaram de amamentar os seus filhos, sabe? Tipo, eu vejo aqui em casa a Lei chora de emoção enquanto amamenta os meninos, sabe? Quando a primeira gota de leite saiu do meu peito, mano, eu chorei pra caramba, sabe? Fiquei muito emocionada, sabe? Então, é isso, amamentar é um ato ancestral, sabe? É algo que, tipo, ter me feito mulher mesmo, eu reconheço, eu falo que eu saí daquele corpinho de menina, até minha companheira fala, tipo, nossa, quando eu te conheci você tinha um peitinho de menina, agora você já tá com peito de mulher, sabe? Então, é essa questão da evolução, tipo, de acompanhar a evolução do meu corpo, de ter contato com o meu corpo, eu antes que tinha muito tabu com o meu corpo, né? Porque é isso, a sociedade faz com que a gente não goste muito do nosso corpo, que a gente não acredite no toque ancestral, da medicina natural, e tudo a gente tem que procurar lá um homem, ginecologista, para tocar o nosso corpo, para falar o que a gente tem, o que a gente não tem. Então, a amamentação me trouxe isso, né? A gente tem uma consultora de amamentação muito foda, né? Que a Nábila, ela é muito foda mesmo, que ela não é só consultora de amamentação, ela é obstetriz, ela foi nossa doula, nossa obstetriz, nossa consultora de amamentação, nossa amiga, enfim, foi o pacote completo, né? E a Nábila, ela traz muito essa questão da medicina natural, da questão natural, né? E, enfim, da gente mesmo tocar o nosso corpo, da gente não ter que ir lá atrás de um profissional branco da saúde, sabe, para falar o que a gente tem, o que a gente não tem, né? E eu perdi esses tabus com o meu corpo, eu tive que começar a observar o tamanho do meu peito, né? Eu tive que observar o meu corpo, tipo a questão dos hormônios, que eu tive que ingerir alguns hormônios para a questão da amamentação, da introdução à lactação, enfim. Então, observar esse processo de mudança do meu corpo e tal. Então, tipo, mano, pra mim foi muito rico, assim, muito. É lindo, assim, eu tive esse contato, assim, com a ancestralidade. Eu choro mesmo de emoção, porque a maternidade é isso, somente tratando da maternidade preta, sabe? Nossa maternidade preta é ancestral, sabe? A gente tá aqui, tipo, três mães pretas aqui, a gente online, sabe? Segurando nossos filhos no colo, sabe? Podendo segurar nosso filho no colo agora, sabe? Sem nosso filho ter sido arrancado da gente, sabe? E enfim, então é isso. A amamentação preta para mim é ancestral e é o futuro também, porque para também acabar também com essas ideias de que o leite não é forte, que nem no período que a gente ficou internado agora para ganhar os bebês, a gente ficou 2 dias no hospital, 2 dias ouvindo pediatra, tal, lá os pediatras neonatais, lá branca do Hospital São Paulo, falando que a gente tinha que dar fórmula para os nossos filhos, porque o leite não era isso, porque o leite não era aquilo, e queriam porque queriam tocar fórmula nos meninos. E teve uma hora que a gente estava tão de saco cheio de toda aquela pressão, a gente, tá bom, daí, sabe? E foi triste porque, tipo, meu filho Jamal, que tá aqui comigo, fez ânsia, gente, tipo, dando fórmula pro meu filho fazendo ânsia, assim, tipo, a gente, mano, tá vendo? Nossa criança não gosta disso, tipo, não é isso pra eles, sabe? Então a gente faz questão mesmo de dar leite materno pros nossos filhos até o final, até eles querer, pra mostrar que o nosso leite materno alimenta sim, que o nosso leite materno é forte sim, sabe? A gente é mulher, se a gente não é forte, o nosso leite materno que a gente fabrica não vai ser forte, não vai dar conta de amamentar os nossos filhos, sabe? De dar os nutrientes e tudo que eles precisam, sabe? Então, é isso, é o futuro, sabe? É o que movimenta, é o que cria a gente, é o que desenvolve nosso corpo. Eu falo por mim, que amamentei na minha mãe até meus 3 anos e meio, e só parei de amamentar porque o meu irmão caçula, a minha mãe ficou grávida do meu irmão caçula, e minha mãe teve que virar pra mim com 3 anos e meio e falou assim: filha, você vai ter que parar de mamar na mamãe, porque seu irmãozinho tá vindo e não vai sobrar leite pro seu irmão, sabe? Pra mim foi muito, foi muito decepcionante. E, tipo, eu falo, eu sou uma mulher grandona pra caralho, assim, eu tenho uma altura da hora, eu tenho um porte legal. E eu tenho certeza que esse meu tamanho, esse meu porte, a saúde que eu tenho, que eu, né, ego, sou uma pessoa saudável, eu só tenho sinusite e ela só me ataca no inverno.
Tirando isso, o resto do ano eu tô suave. E eu tenho certeza que boa parte dessa saúde boa que eu tenho vem desse tempo todo que eu fiquei, sabe, amamentando minha mãe. A coitada perdeu 19 quilos no meu processo de amamentação, tadinha. Mas, enfim, graças a esse leite materno da minha mãe, que eu acredito que eu, sabe, sou muito imune, que eu quase não fico doente, que eu quase, sabe, não tenho nada. Então é isso, gente. A amamentação preta é fundamental para o nosso futuro, sabe? Para a gente ir lá na frente, para o nosso corpo, para o nosso desenvolvimento, o crescimento das nossas crianças, sabe? E é isso, gente. A amamentação preta é vida, é tudo. E acho que tem uma coisa muito bonita no teu relato, Aline, que é a gente pensar que a gente ainda está falando de poder fazer uma escolha, né? Porque quando a gente fala das mulheres brancas ou, enfim, de mulheres que podem escolher se querem ou não amamentar, a gente aqui ainda está brigando para poder fazer essa escolha. Para poder dizer se eu quero ou não, se essa é uma experiência que eu vou viver ou não. A gente ainda está brigando para ter condições para que essas mulheres possam dizer o que elas querem fazer com o corpo delas, com o bebê delas, com o leite delas, com o parto delas, com o peito delas, com a vida delas, e por aí vai. Eu queria encerrar talvez eu chore. Há um ano atrás, eu ouvi de uma pessoa que a revolução que eu queria fazer não se fazia de unha postiça, que foi a Daniele. E eu ouvi da Tia Kwan que saúde é sonho. E isso que a gente está produzindo aqui é sonho e é saúde. Nossa, gente, tô super emocionada aqui também. Já me emocionei na primeira fala da Aline, né? Mas tô super emocionada aqui também. E assim, vou roubar um pouquinho de tempo agora no finalzinho para falar um pouquinho da minha vida. Eu também sou filha de um casal interracial. Meu pai é branco, minha mãe é negra. E a minha mãe amamentou bastante até, assim, pro acesso à informação e a cuidado de saúde que ela tinha. E ela carregava no pano, né, sem ter conhecimento de sling nenhum. Ela tinha um canguru que ela mandou fazer, tipo uma mochilinha assim, que ela mandou fazer, e ela carregou a gente no pano até os 2 anos. E, enfim, depois quando eu fui para a faculdade, minha mãe sempre fez a gente acreditar muito que a gente era capaz de conseguir as coisas. E quando eu volto a ter contato com a amamentação na faculdade, sempre foi algo que mexeu muito comigo. E na faculdade também eu passo a ser militante, né? E pensar politicamente o que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida concretamente. E, enfim, venho, né, trabalhando com a amamentação desde então, e no SUS, e na rede privada, e lidando com as angústias desses 2 mundos, e com as questões da militância. E assim, o quanto essa mesa me trouxe que a revolução, ela será. E ela será preta, feminina e materna. E eu não acredito muito na via eleitoral. Eu acho que isso aqui que a gente está fazendo, esse pedacinho que a gente está fazendo, cada uma no seu trabalho, é o que vai fazer a diferença. Eu sempre acreditei que as coisas precisariam mudar de maneira violenta. E essa mesa me faz perceber como a gente é cuidado, como a gente é amor, a gente povo preto. A gente é muito cuidado. Então, talvez seja por esse cuidado, por essa construção de um amor e um respeito profundos por todo ser humano que a gente tem.
E assim, queria agradecer imensamente o quanto vocês me ensinaram e me trouxeram hoje. O afropresentismo, o afrofuturismo somos nós e também é agora, né? Somos nós mães que alimentamos esse espaço desde as nossas ascendentes até agora e vamos continuar alimentando, transformando esses caminhos, né? Então eu agradeço Tia Kwan, Fê, Daniê, Aline, Suzana, obrigada por estarem aqui, por estarmos movimentando, né? Enfim, com os nossos ventres, com as nossas redes, esse futuro, né? Amamentar é vida, maternidade preta é movimento, e é isso. Existe um futuro preto, e o futuro preto é maternidade preta, gente. Agradeço, eu sou Rosiane Silva, eu estarei com vocês aqui, por aqui mais uns dias. E continua com a programação tá aí 100% digital, feita com muito carinho, com muito desafio, com muito afeto. Até. Tchau, gente. Tchau, tchau.